Como funcionam os negócios com usinas de biogás? Esse é o sonho de muita gente que trabalha na área ambiental. Quem não gostaria de ver os maiores vilões aí da área de resíduos, que são os resíduos orgânicos sendo transformados em energia, biofertilizante e quem sabe até mesmo ganhar bastante dinheiro sendo o empreendedor desse projeto, o empresário, o investidor, ou mesmo trabalhando em uma usina de biogás, né? Uma usina que tem um ambiente ali que trabalha com biotecnologias. Usinas de biogás são espetáculos aí na área de biotecnologia. Tem muita gente que é apaixonado por isso tudo. Pois bem, gente, se você tem alguma pretensão nessa área, você vai ter que ver o vídeo até o final. Caso não, então não te interessa. Esquece, pula, vai para outro vídeo, porque aqui a gente vai falar sobre isso. Como os negócios funcionam. Então, se você tem alguma pretensão, você tem que aprofundar mais o seu conhecimento para aumentar as suas chances de conseguir emprego ou mesmo montar um projeto como esse. Nesse vídeo agora eu quero falar sobre isso. Mas também, quais são os maiores erros de quem está querendo atuar nessa área e qual o caminho correto para se chegar lá. No final, vou dar alguns macetes aqui, algumas dicas para que você possa chegar no seu objetivo mais rapidamente, independente de qual seja o seu objetivo. Vamos lá então? Bom, antes de tudo, quero dizer a vocês que eu, através do Virapuru Training Center, temos ajudado aí empreendedores no mundo todo de língua portuguesa, não somente no Brasil, mas também em Angola. Você está vendo aqui que o vento está forte. Estou aqui na cidade de Salinópolis, no Pará, aqui é sempre o ventilador ligado aqui. Então, a minha rede ali atrás está sofrendo. Então, gente, a gente tem ajudado vários empreendedores a nível de mundo, né? Todo mundo que entende português, onde os nossos vídeos do YouTube chegam, não importa se é um país que fala português ou não, basta que a pessoa que esteja assistindo entenda português e aí ela pode viver em qualquer lugar. E nesse sentido, a gente tem ajudado vários empreendedores no mundo todo. Então, se liga, participa aí, se inscreve no canal e participa com a gente desse processo. Bom, vamos lá. Como funcionam os negócios com usinas de biogás? A primeira coisa que eu vou te falar é que nós do Virapuru, nós separamos em função da questão econômica do projeto em dois grupos de biodigestores. Biodigestores comerciais e biodigestores experimentais. O biodigestor comercial é aquele que é desenvolvido para dar lucro. Então, é esse biodigestor que você vai atrás de investidor, você vai trabalhar com a melhor tecnologia, você vai fazer o melhor possível para que seja um empreendimento lucrativo. A finalidade da criação dele é o lucro. Claro que um biodigestor sempre vai fazer benefício de tratamento de resíduos, produção de biofertilizante, diminuição de gases do efeito estufa. Tudo isso está incluso. Só que a motivação de fazer o projeto é o lucro, além disso. Já um biodigestor experimental, a motivação de fazer ele é fazer um experimento, é testar para ver se dá certo, sabe? Então você vai fazer tudo isso também, só que não tem uma intenção de lucro. É só ver como funciona, digamos assim, matar uma curiosidade. Esse biodigestor experimental ele é ideal para universidades, para faculdades, para quem tem uma pequena propriedade que quer fazer um aproveitamentozinho do gás ou outro, mas ele não foi construído com uma visão exatamente assim como um negócio, né? Por exemplo, você comprar uma casa para alugar é uma intenção de negócio, você comprar uma casa para decorar, para fazer experimentos é outra coisa. Então, né, o que a gente se concentra aqui são biodigestores comerciais. Então, quando a gente fala de negócios com usinas de biogás, a gente está se referindo a biodigestores comerciais, certo? Biodigestores com visão de lucro. Agora, o que é um biodigestor? Isso a gente já está falando em vários vídeos, vou repetir. Um biodigestor é uma usina que processa matéria orgânica no sentido de acelerar essa decomposição da matéria orgânica para gerar justamente o biogás, e isso acontece na ausência de oxigênio, e também o biofertilizante. A intenção aqui, depois de gerado isso, é vender algum produto desse biogás ou do biofertilizante para justamente gerar o lucro. E aí tem várias possibilidades de gerar lucro, né? No biodigestor você pode, por exemplo, ao fazer o tratamento dos resíduos orgânicos, você pode cobrar por isso, né? Uma prestação de serviço para fazer o tratamento de resíduos orgânicos. A outra forma é você pegar o biogás ou vender ele como biogás, ou então gerar energia elétrica, ou então gerar energia térmica, ou as duas coisas, ou extrair o gás carbônico para vender. Assim, tem várias possibilidades de lucro
com a parte aí de biogás, certo? E a parte do biofertilizante, novamente, eu vou visualizar aí algumas possibilidades de lucro. Nesse caso aqui, você tem a própria venda do biofertilizante, você pode secar ele para vender mais a parte mais seca, né, mais úmida, mais, desculpa, mais seca do biofertilizante, caso o cliente esteja muito longe, mas o ideal é vender ele logo do jeito que ele sai do biodigestor, bota no caminhão-pipa e vai e leva para a propriedade, vender o biofertilizante. Existem também outras formas de lucrar com biofertilizante, por exemplo, em locais onde a cultura por biofertilizante não é muito conhecida, então você pode vender o tratamento do solo. E aí você tem uma possibilidade interessante de fazer negócio, que é, você vai, ao vender o tratamento do solo, você vai aumentar a produtividade do solo. Então, digamos que a produtividade de um determinado solo, seja de uma determinada cultura, seja 5 toneladas por hectare por ano, e aí você aumenta com o tratamento do solo, você aumenta para 20 toneladas por hectare por ano. Aí, negociação, né? Como é que vai funcionar a sua parte de negociação? Bom, e os negócios vão acontecer a partir do momento que você faz uma relação entre a soma de todas as suas receitas, que no caso do biodigestor você tem várias possibilidades de receitas, né, dividido pela sua renda mensal. Aí você pode calcular de acordo com os conceitos da economia, né, qual o seu retorno, se vale a pena investir. Aí vai variar de investidor para investidor, e você vai falar de payback bruto, payback líquido, retorno do investimento, e entre várias situações de variáveis. Mas o negócio em si funciona dessa forma, tá? O biodigestor ele vai acelerar a degradação da matéria orgânica na ausência de oxigênio e pode ganhar dinheiro para fazer tratamento de resíduos. E aí você vai pegar o biogás, tentar, digamos assim, agregar valor para vender o biogás, seja na forma de energia térmica, elétrica, CO2 ou sei lá o que, né? E também o biofertilizante, a mesma coisa. De quebra, o biodigestor também é uma excelente possibilidade para você vender créditos de carbono. Assim que funciona o negócio. Quais são os maiores erros de quem quer trabalhar nessa área e pronto, quer fazer algum projeto, quer trabalhar ou quer empreender, quer investir? Na minha visão, o maior erro é a falta de compreensão de um pequeno detalhe. Uma usina de biogás, ela só existe a partir do momento que você tem substrato. A maior parte das pessoas começa a pesquisar tecnologias e aí faz isso e tudo mais, mas não entende sobre substrato. Não tem o substrato. Tem várias tecnologias. Aí até às vezes localiza o investidor interessado, mas aí quando chega no finalmente, cadê o material para ser processado? Não tem. Um biodigestor, por exemplo, rural, o tempo de construção dele pode ser, normalmente na Alemanha, de 3 meses. Então você consegue construir rápido. No Brasil, digamos que por questões de logística, sei lá o que, dure 6 meses. Mas também é relativamente rápido. Não estou falando aqui do tempo de licenciamento, tá? Licença de operação, licença de qualquer coisa aí que você quiser. Não estou falando disso, estou falando tempo de construção. E um biodigestor desse pode entrar em operação do zero até entrar em operação, ou seja, sincronizado na rede elétrica, em 6 meses. É possível, tecnicamente. Certo? As questões de licenciamento aí dependem de cada uma das regiões que você está me assistindo. Você pode até comentar aqui embaixo. Agora, sem substrato, não tem projeto. Uma vez entendido o princípio básico do biodigestor, cadê o substrato? Tá? E aí já emendo logo com a questão de o que você poderia fazer para chegar mais rapidamente aos projetos. Primeiro, você entender quais são os substratos que podem ser tratados no biodigestor, e aí você correr atrás disso. Essa é a primeira coisa, tem que correr atrás. Então, você vai ter que fazer uma planilhazinha com uma gravimetria de potenciais materiais que você pode utilizar em um projeto. Aí você tem que considerar também o raio, né, a distância que esse material vai estar um do outro. Por exemplo, digamos que você esteja numa cidade e aí tem um frigorífico que vai te gerar, sei lá, 10 metros cúbicos de conteúdo estomacal bovino por dia. Aí tem uma fecularia lá perto que vai te gerar mais, sei lá, 10 metros cúbicos também por dia de manipoeira. Aí tem, que mais? Tem uma ceasa que vai te dar mais 5 toneladas por dia. Você vai anotar tudo isso
e aí você vai colocar na sua planilha, ó, tenho esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto. Claro que você vai ter que tentar acessar essas pessoas, os responsáveis por isso, para tentar chegar no finalmente aí de como eles poderiam fornecer isso para você, e aí começa o processo de negociação. Tem o material, aí você começa a ter um projeto. Porque depois, imagina que alguém calcula a viabilidade econômica disso e vê que dá retorno financeiro, que dá para gerar muito biogás com esse material, aí você está dentro do negócio. Percebe? Então, quais são as dicas que eu vou dar para que você possa chegar numa situação como essa? Primeira coisa, claro, você tem que ter um conhecimento básico sobre biodigestores. Quais são os substratos, a matéria orgânica, os resíduos que podem ser tratados em um biodigestor? Essa é a primeira coisa. Uma vez estabelecido isso, larga essa coisa lá do lado um pouco e começa a te concentrar em como conseguir esse material. Aí você vai precisar entender de gerenciamento de resíduos, porque quem gera esse material são os chamados grandes geradores. Por exemplo, uma ceasa, uma fecularia, um açougue, um frigorífico, indústria alimentícia, todos eles são grandes geradores. Na agricultura, na pecuária, são grandes geradores. Os melhores projetos vão estar nesse sentido. Existe também a possibilidade de trabalhar com resíduo orgânico municipal, que já é má qualidade, tente evitar. E esgoto sanitário, se você tem uma visão de não dependência de setor público, sai fora de esgoto sanitário e te concentra só no outro. Beleza? Aí, como é que vai fazer isso? Vai fazer uma faculdade? Você pode tentar uma faculdade, mas hoje ainda são raras as faculdades que realmente qualificam, porque você tem que ter aqui uma visão empreendedora. Então, o nosso treinamento que você pode fazer isso, entendendo onde vai gerar, é o nosso treinamento do PIGRS. Aí você vai ter acesso aos geradores de material, certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se formar. É raro os momentos que a gente tem matrículas abertas para esse treinamento, mas ele é fundamental para você ter acesso ao material que você vai processar no seu biodigestor lá na frente, ou no biodigestor de quem você vai ser contratado. Um outro conhecimento aqui fundamental é o dimensionamento de um biodigestor desse e o cálculo de viabilidade econômica. A gente tem um outro treinamento para isso, que é o ENBC, especialista em negócios com biodigestores comerciais. Novamente, também é raro quando esse treinamento está com matrículas abertas. Vou deixar o link aqui embaixo para você ficar acompanhando quando as matrículas serão abertas, tá? E aí você pode decidir se especializar. Na minha opinião, as duas coisas são necessárias. Uma para você identificar os materiais e a outra para você se especializar em dimensionar e calcular a viabilidade econômica. Você vai ter uma visão de negócios maior. Um outro curso que a gente tem que estar com matrículas abertas é o de gravimetria, onde você vai aprender a montar uma planilha, né, específica sobre esses substratos. Também vou deixar o link aqui embaixo para você que quer se desenvolver nesse sentido. Do mais, gente, é preciso saber falar de negócios. Então, nós temos duas possibilidades de imersão aqui, né, que você pode participar. A imersão de negócios do gerenciamento de resíduos, vou deixar o link aqui embaixo, né, para você entrar e entender como os negócios funcionam, e também a imersão dos negócios com biodigestores comerciais, que eu vou deixar o link também aqui embaixo para você analisar. Veja qual a sua urgência e entre. Para quem assim quer entender primeiro sobre um geralzão, eu indico com certeza as imersões. A imersão em negócios com gerenciamento de resíduos vai te dar uma visão geral sobre esse mercado, então entra lá imediatamente. O preço dessa imersão é muito baixo, é realmente, sabe, para que você tenha essa primeira noção. Então, te inscreve na imersão, participa imediatamente para que você comece a entender, comece a construir um know-how sobre isso. Aí você não pense que isso vai ser suficiente, não. Esse é o começo. Você começa a entender, aí depois você vai se especializando cada vez mais. E aí, gente, gostaram então das dicas desse vídeo? Deixe teu comentário aqui embaixo, quem sabe você tem um projeto, por que você gostaria de entrar nessa área? Deixe um comentário aqui embaixo, não esquece também de dar um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, porque aqui a gente vai para os negócios, para a parte que ninguém quer falar. E você, que sempre quis saber sobre isso, vai encontrar explicação aqui no Virapuru Training Center. Um grande abraço e saudações sustentáveis. Te espero lá, em um dos nossos cursos, quem sabe até na imersão. Um abraço e saudações sustentáveis.